Mestre. Ah. Desculpe. Ah. Desculpe. A mulher ao lado da cama empurrou suavemente com a mão direita. Eu me sentia como um boneco manipulado. Meus membros estavam contorcidos. Eu me inclinei para trás e desmoronei na cama. Eu era o primeiro imortal da espada e fundador da seita Junyon. Neste mundo onde as mulheres são reverenciadas, se dizer que mulheres cultivando são uma em 1 milhão, então, um homem só aparece entre 100 mil, e a maioria tem talento mediano, mesmo com oportunidades extraordinárias. É difícil alcançar o pico. Eu, no entanto, entrei na tribulação com um corpo masculino, fundando uma seita no Império Shuyi, recrutando muitos discípulos. 1000 anos atrás, eu desapareci de forma estranha, e desapareci do mundo. Desde então, a seita Junyon entrou em declínio. Tornou-se a última entre as 6 seitas. Neste momento, eu olhei para o pergaminho que segurava com a mão direita. Murmurei uma frase. Seja a técnica de espada, ou a técnica de cultivo. Foi tudo escrito por mim na época. Até mesmo as variações das linhas estão claras na minha mente. De que adianta olhar? Atrás de mim, um par de pés nos esmagou as gotas de chuva acumuladas no chão. Um suave perfume de flores chegou até mim. No momento em que essa mulher apareceu, as gotas de chuva que caíam do céu, de repente, pararam estranhamente no ar. Mestre, você se lembrou de tudo. Ao ouvir isso, virei-me abruptamente para olhar. Ainda não tinha visto quem se aproximava. Aquela mão delicada e fina pegou uma peça branca. Uma capa vermelha com borda de pelúcia me envolveu. Mestre, por favor, vista-se logo. Cuidado para não pegar frio. Uma jovem mulher vestida com uma saia simples estava no centro do pátio. Ela prendeu os fios soltos que estavam em sua testa atrás da orelha, revelando seu pescoço longo e delicado. As duas pessoas estavam muito próximas. Quase era possível sentir a respiração uma da outra. Eu, instintivamente, abaixei a cabeça, mas não conseguia ver meus próprios pés. Por um momento, fiquei um pouco atordoado. Sem perceber, dei um passo para trás. Su Qinggan, minha discípula mais nova também é minha esposa agora. Percebendo minha distração, o rosto delicado de Su Qinggan estava ruborizado, com um toque de palidez não natural. Ela baixou a cabeça e perguntou em voz baixa. Mestre, o que aconteceu com você? Você está me culpando? Culpando-me por ter arruinado sua pureza, por ter tomado seu corpo. Mas eu não pude evitar. Dizia Su Qinggan, que já era uma cultivadora de espada espiritual. Su Qinggan, que já era líder da seita. Gritando, forçou essas palavras a saírem de sua garganta. Seus olhos instantaneamente se encheram de lágrimas. Seus ombros tremiam intensamente. Parecia extremamente triste e injustiçada. Eu não posso assistir você morrer na minha frente. Mestre, mesmo que você me corte com 2 espadas, por favor, não me mande embora. Mesmo que seja como uma serva, eu cuidarei de você. Por favor, fique comigo. Eu não quero mais perder meu mestre. Não sei quantas noites. Su Qinggan sentase sozinha no Palácio Biou, olhando para a solidão da noite. Abre os braços, como se assim pudesse abraçar alguém na escuridão. Mas em seus braços sempre há apenas uma roupa fria. Sentada em silêncio até o amanhecer. O cultivo não tem idade. Às vezes, um único retiro pode durar 100 anos. Mas ela sente que esta noite é tão longa, precisando esperar até o sol do dia seguinte nascer. As sombras manchadas dançam em seu rosto. Seu corpo frio devora avidamente o calor. Só assim ela consegue sentir que ainda está viva. Para encontrar seu mestre, Su Qinggan quase percorreu todo o mundo celestial permanente, subindo até os céus e descendo até o submundo. Não se vê em nenhum lugar nos 9 céus e 10 terras, sendo a líder da seita, mais frequentemente ausente da seita, até mesmo atrasando seu próprio cultivo. O talento dela não era muito alto. Quando eu estava por perto, eu costumava bater na cabeça dela, dizendo com um sorriso: como você pode ser tão boba? Mas Su Qinggan é realmente uma idiota. Lágrimas claras escorriam pelo rosto de Su Qinggan e caíam em seu peito, quebrandosa em pétalas brilhantes. Em um instante, as lágrimas caíram como chuva. A reputação é extremamente importante para os homens. Ela, naturalmente, sabia disso, temendo que, daqui para frente, o mestre fosse apontado por onde quer que fosse. Comentários e murmúrios. Ela nem se atrevia a segurar a roupa do mestre, com medo de que o mestre a desprezasse. Mas Su Qinggan nunca se arrependeu, desde que pudesse salvar o mestre. Mesmo que o mestre a batesse ou a xingasse, mesmo que isso significasse a própria morte, ela aceitaria. Ai! Um suspiro. Eu estendi minha mão direita e acariciei a cabeça da jovem repetidamente. Seus cabelos sedosos escorregavam entre meus dedos. Não havia palavras de reprovação. Apenas uma frase ficou. Nos anos em que o mestre não estava. Está cansada?
Essas palavras pareciam ter dado a Sukinga uma grande coragem. Ela segurou firmemente a minha manga. Levantou seu rosto bonito, com os olhos cheios de lágrimas. Ela balançou a cabeça, engasgada. Não estou cansada. Não posso ignorar. Kinga não está sofrendo nem um pouco. Não chore mais. Seu rosto está todo borrado de choro. Mestre, não vá embora nunca mais, por favor. Eu tirei um lenço de seda colorido. Com delicadeza, limpei as marcas de lágrimas do rosto de Sukinga. Com carinho, fiz carinho em seu nariz delicado. Fique tranquila. O mestre não vai embora. É verdade. O mestre promete. Sukingan chorou de alegria. Ela se jogou em meus braços. Os dois entraram no palácio do Nado Azul. Mestre, a noite está profunda. Precisamos descansar. Ao lado da fonte termal do lago Xuanyuan, eu tirei minhas roupas, revelando um corpo magro, mais musculoso. Mestre, eu ainda quero, eu posso. A água do lago é cristalina. As ondas se espalham, refletindo meu rosto elegante. O som da água corrente chega até o quarto. Sukingan tem um sorriso doce e feliz no rosto, mordendo levemente os lábios rosados. Mestre, eu posso. Vanir. Ah. Mestre, o que você me chamou? Vanir. Ah. Ouvindo minha voz familiar. O corpo delicado de Sukingan treme levemente. Suas mãos de jade estão apoiadas na moldura da porta. Estava extremamente nervosa. Seu coração batia descontroladamente. O mestre não é uma pessoa antiquada. Você, para salvar o mestre, está disposta a firmar um pacto de almas. De agora em diante, viveremos e morreremos juntos. Então já somos companheiros no caminho. Se você gostar, pode me chamar de mestre, se quiser. Mas eu, Shen Yuan, já sou seu marido. Eu sorrio levemente. Meu olhar se fixa na silhueta refletida na moldura da porta. Nós somos companheiros no caminho. Após a surpresa, Sukingan ficou extremamente envergonhada. Seu rosto delicado estava coberto de um rubor encantador. Seu corpo tremia intensamente. Até seu corpo estava se tornando ardente, como camarões cozidos. Ela nem sonhava que isso poderia acontecer, que o mestre a aceitaria. Ele era o mestre em seu coração, como um deus. O primeiro imortal da espada do reino da lua da água. Um homem pode fundar uma seita. O mestre que domina todas as direções. Neste momento, Sukingan tinha alegria incontrolável nos olhos e nas sobrancelhas. Sentia que a qualquer momento iria abrir um sorriso. Um riso bobo de he. De repente, ela se lembrou daquele boato. Uma camponesa de 70 ou 80 anos da aldeia ali, curvado e com dentes amarelos. Nunca teve um homem a vida inteira. Foi capturada pela montanha Nuvens Vermelhas e se tornou uma escrava de remédios. Uma mulher tão rude e desprezível. Acidentalmente, por um golpe de sorte, encontrou a caverna do Senhor Imortal Shirri, enquanto o Senhor Imortal estava em um estado de meditação. Na verdade, isso pode ser considerado uma bela história. Sukingan se lembrou. Era como se estivesse sonhando. Na noite de núpcias, diante do marido que havia trazido para casa. Naturalmente, era necessário estabelecer autoridade. Mas Sukingan não tinha coragem de fazer isso. Ela tinha tanto medo de que o mestre acordasse e a olhasse com desprezo. A primeira coisa que faria seria expulsá-la da seita. Mas o mestre, que estava tão acima, um mestre, tão radiante como a lua entre as nuvens, ele olharia para ela uma vez a mais? Ao redor do ouvido de Sukingan, parecia haver um pequeno ser, que estava constantemente falando. Somente o mestre caiu na poeira. É que ele irá aceitá-lo. Somente quando ele for manchado pelo mundano, é que ele irá olhar para você com novos olhos, e te verá como um tesouro. Sukingan, que acordou de repente, com a mão direita formando um dedo de espada apontado entre as sobrancelhas. Maldito! O demônio do coração no reino de transformação espiritual surgiu. Não! De jeito nenhum, não pode ser assim. Esse é meu mestre. É meu esposo. Parece que preciso me isolar para eliminar o demônio do coração. Eu, na fonte termal, não sabia o que estava acontecendo com Sukingan. Eu vi que Sukingan não estava disposta a entrar na casa. Balancei a cabeça levemente. Vanir, como você é mais tímida do que eu, um homem? Eu disse que não precisa se importar. Não precisa se sentir culpada. Se você ainda tiver um fardo no coração, então eu vou sair do quarto primeiro. Mestre, não era isso que eu queria dizer. Ao ouvir que eu ia embora, as palavras não estavam completas. Sukingan empurrou a porta e entrou. Começou a se despir lentamente, e entrou na piscina de águas termais. A água da piscina é rasa. Apenas cobre a cintura. Mestre, eu vou te ajudar a pressionar. As bochechas dela estão bem vermelhas. Com a cabeça baixa, dedo fino e delicado pousou em meu ombro. Começou a apertar com força. O discípulo ainda não pode revelar sua identidade. Sem problemas. Com esta aparência agora,
onde eu teria qualificação para liderar a seita da espada Junho. Eu não me importei e acenei com a mão. Cortina. O discípulo se refere a você. A relação de mestre e discípulo entre nós. O discípulo está preocupado que alguém descubra sua identidade. Isso seria prejudicial para você. Sukinga mordeu levemente os lábios rosados. Parecia ter reunido coragem para falar. Afinal, sua identidade é especial. Uma vez que a informação vaze, certamente causará agitação em todas as direções. Por isso, por favor, perdoe o discípulo por não se atrever a divulgar isso por enquanto. Eu acenei levemente com a cabeça e disse: sua consideração está correta. Não precisa se sentir que tem uma dívida de nome comigo. Nós já nos tornamos marido e mulher. É ser sincero um com o outro. Compartilhar vida e morte. Além disso, pessoas que cultivam. Não se prendem a convenções. Sukinga acenou com a cabeça firmemente. Um sorriso feliz dançava em seu rosto bonito. 1000 anos de dificuldades se dissiparam neste momento. Mestre, discípulo, pensar. Ela não está apaixonada por mim, mas sim quer através de sentir a existência um do outro. A escuridão da noite se aprofundava. A lua estava no coração do céu. Uma luz suave surgiu no palácio de Biou. Uma figura ágil olhava para os lados do palácio. Ei! Cadê a pessoa? O corpo da jovem era tão pequeno. Quase fazia alguém duvidar se era uma criança não adulta. Olhou ao redor. E ainda assim não encontrou ninguém. Finalmente, suspirou resignada. Ai! O mestre fugiu novamente. Deve estar saindo para procurar o fundador da seita novamente. Enquanto ela caminhava com passos delicados, e se virou para se preparar para sair, de repente percebeu algo. Aquela voz era extremamente agradável. Qualquer um que ouvisse ficaria absorto. Estranho. Como pode haver a voz de um homem dentro do palácio Biou? A jovem franziu as sobrancelhas. Aproximou-se rapidamente da fonte do som. Chegou do lado de fora do quarto. Justo quando ela hesitava se deveria abrir a porta um pouco mais. De repente, ouviu um barulho de estalos. Ela se encostou na parede. Prendeu a respiração. Sua mão estendida hesitou em empurrar a porta. Depois de lutar em seu coração por um longo tempo, finalmente, ela empurrou a porta levemente, abrindo uma fresta. Mestre, estou aqui. Sukinga levantou os olhos cheios de lágrimas. Olhou fixamente para o homem que estava tão perto. Ela parecia ainda não acreditar. O mestre realmente voltou. Só conseguia perguntar repetidamente. Confirmar repetidamente. Com medo de estar sonhando. Mestre, que alegria! Mestre, marido, eu ainda não consigo acreditar. Nós realmente conseguimos ficar juntos. Verdadeiramente. O discípulo está tão feliz. Realmente estou muito feliz. Eu beijei as lágrimas de Sukinga. Seus olhos profundos estavam cheios de ternura. Idiota! Você é minha esposa. Você é minha companheira no caminho. Não estamos juntos. Para onde mais poderíamos ir? Falando nisso, o mestre não está aqui há tantos anos. Nem mesmo sei se você está aceitando discípulos agora. Não sei quantos discípulos você aceitou. Escola do mestre. Eu aceitei 5 discípulos. Sukingan sorriu entre lágrimas. Ela enxugou as lágrimas do rosto. Todos os 5 são filhos. O mestre saberá quando os conhecer. Mas o menor dos discípulos é um pouco especial. Você saberá quando a conhecer. Ela se chama Minky-Lu. A que mais dá trabalho. Ela é travessa e sempre me perturba. Ainda bem que ela não está aqui hoje. Caso contrário, eu diria com carinho. Já que os discípulos são assim, parece que eu deveria ensiná-los um pouco. Então, que tal eu me tornar discípulo da seita novamente? Que tal eu ser seu discípulo? Como isso seria possível? As palavras foram ditas. Sukinga arregalou os olhos bonitos em surpresa. Ela balançou a cabeça apressadamente. A seita da espada é a seita do mestre. O mestre se curvou diante de mim. Nossa porta. Eu ri e balancei a cabeça. Segurei a mão gelada de Sukinga. Como assim? Você não quer ouvir eu te chamar de mestre? Fumar. Ao ouvir as palavras mestre saindo da minha boca, Sukingan sentiu uma estranha satisfação brotar em seu coração. Ela se sentiu leve por todo o corpo. Era uma sensação doce, quente e aconchegante, como se estivesse embriagada. Ela mordeu o lábio. Reuniu coragem. Com os olhos brilhando como água cristalina, ela olhou para o marido que exibia um sorriso travesso. O mestre, que sempre esteve em uma posição elevada. O severo e autoritário líder da seita da espada. Hoje se tornou seu esposo. E agora, ele também se tornará seu discípulo. Tudo isso realmente parecia um sonho lindo, tão irreal. Mestre Shitin, você, não diga isso. O discípulo realmente não consegue suportar. Ao ver Sukinga assim, perdi a vontade de provocá-la. Disse seriamente. Todos falam do imortal da espada de vestes brancas, Yetong.
Os 7 discípulos de Xuan são os melhores do mundo. Agora, restam apenas a irmã mais velha, Jian Yuan, e a irmã mais nova, Su Qinggan. Eu não sou um mestre competente. Não consegui proteger bem meu discípulo. Agora, os 5 discípulos de Van'er. Eu definitivamente irei protegê-los completamente. Não, não é isso. Entendeu meu coração. Su Qinggan estendeu o dedo indicador da mão direita e tocou levemente meus lábios. Mesmo agora, quando os sentimentos se aprofundam, ela só se atreve a beijar a bochecha do mestre. Estranho. Como pode haver água da chuva caindo dentro do Palácio Biou? Eu, já vestido adequadamente, acabei de sair do quarto. Ao pisar com a bota esquerda, fiz uma poça de água surgir. Mestre, vamos voltar e dar uma olhada. Su Qinggan também notou o corredor. As gotas de água penduradas nas paredes e beirais. Ela franziu a testa levemente. Sentiu-se confusa. Os dois voltaram ao salão principal. Viram uma garota vestindo uma saia azul. Ela estava de cabeça baixa, parada no grande salão vazio. Qilu, o que aconteceu com você? Su Qinggan saltou e sentou-se em sua posição. Olhou para a garota que estava de cabeça baixa e em silêncio, com as sobrancelhas levemente franzidas, disse: O que foi? Alguém te intimidou? Diga ao mestre. A irmã mestre vai te ajudar a fazer justiça. Essa aparência imponente era completamente diferente da que tinha antes. Min Qilu levantou a cabeça. Seu pescoço longo e pálido se moveu levemente. Ela engoliu em seco. Ela realmente queria contar a Su Qinggan. É que foi você, mestre, que me intimidou. Mas ao lembrar que ela tinha cometido um erro primeiro, não se atreveu a falar. Ela mordeu os lábios vermelhos com força. Após hesitar por um momento, ela reuniu coragem e perguntou: Mestre, não é nada. Eu só estou um pouco cansado de cultivar recentemente. Mestre, ele. Quem é ele? Min Qilu levantou a mão direita, um pouco para o lado, cabeça baixa, o olhar hesitante. Não se atrevia a me encarar. Ele é seu mestre. Número. É o novo discípulo do mestre. Para o discípulo Yu. O Wei Yuan. A partir de amanhã, você irá ensiná-lo a técnica de espada. Min Qilu fez um gesto de concordância, fingindo estar confusa. Mas, no fundo, sentiu uma dor intensa e inexplicável. Ela é ingênua, mas não é boba. Como duas pessoas poderiam ter uma relação comum? Mas, ao ouvir que seria ela me ensinar a técnica de espada, a dor em seu coração desapareceu instantaneamente, substituída por uma alegria infinita. Aquilo. A partir de então, poderei ver o irmão mais novo todos os dias. Ela tomou uma decisão. Esta noite, ao voltar, vou procurar a quarta irmã discípula, para olhar todos aqueles livros de ilustrações de brigas entre homens e mulheres que estão no quarto dela. Estude bem. Su Qingdan estava envergonhada por apresentar o mestre ao discípulo. Ela também não percebeu a anomalia de Min Qilu. Eu, por outro lado, estreitei os olhos. Estava avaliando Min Qilu de cima a baixo. Um corpo imaculado. É realmente raro. Aqueles que possuem esse coração não estarão em perigo de serem corrompidos pelos demônios celestiais. Mas uma pessoa sem desejos, uma vez que o desejo surge, como um viajante prestes a morrer de sede no deserto ao ver uma fonte de água, desejaria devorar e beber como um louco. Se deixar levar pela obsessão, com certeza cairá no caminho demoníaco, tornar-se um corpo demoníaco dos 6 desejos. Ao ver essa cena, eu entendi. Não era para essa garotinha me ensinar. Era claramente para eu protegê-la, para evitar que ela se desviasse do caminho. O menor dos discípulos é o que mais dá trabalho, mas o menor dos discípulos muitas vezes é o mais mimado. Van'er, você realmente sabe como arranjar trabalho para o mestre. Naquele momento, os 3 ainda não sabiam. A raiz do desastre é plantada aqui. Toda a ordem será completamente invertida. Todos cairão no inferno do desejo. O tempo passa rapidamente. Sem perceber, já se passou mais de um mês. O pico da seita da espada ouve as ondas. No topo da montanha fria que se ergue até as nuvens, a porta de pedra fechada é lentamente empurrada por um par de mãos delicadas. Uma mulher vestida com um manto preto e branco sai em passos firmes. Seus longos cabelos estão presos em um coque de forma casual. Seu rosto mostra um leve pálido, mas não consegue esconder sua beleza incomparável. Já se passaram 500 anos. Os demônios internos renascem. Eu, Jian Yuan, não terei mais a chance de superar a tribulação? Mestre, Yeton Suan, mesmo que você morra, você ainda quer que eu não tenha paz. Algumas suspiros. A mulher levanta-se levemente na ponta dos pés. A intenção da espada é como ondas, direto em direção ao céu. O pico principal da seita da espada. O sol quente do início da primavera. Através dos salgueiros, a luz manchada brilha sobre o vinho, refletindo sobre os jovens e as jovens. Vários volumes de livros estão espalhados sobre a mesa. Os dois estão sentados um de frente para o outro.
A jovem abriu levemente os lábios como se estivesse contando algo. Irmão Júnior. O cultivo é dividido em 9 reinos. Que são? Ei! Irmão Júnior. Você está distraído novamente. Minquilu franziu levemente as sobrancelhas. Com a mão direita, ela enrolou o livro sobre a mesa e deu uma batidinha na minha cabeça. Desculpe. Quilu, eu realmente não tenho interesse nessas coisas. Eu sorri amargamente e balancei a cabeça. Estendi a mão e massageei a cabeça. Mesmo sem interesse, eu preciso ouvir. Essas são todas as coisas mais básicas. E ainda tem a questão de respeito. Chame de irmã mais velha. Minquilu colocou as mãos na cintura. Ela olhou com raiva, os olhos arregalados. Está bem, está bem, está bem. Irmã mais velha, por favor, fale. Eu olhei para essa jovem com bochechas infladas de raiva. Senti como se fosse a Sukindan de antigamente. Então, não pude evitar estender a mão. E a acariciei na cabeça como se fosse um gatinho. Minquilu ficou instantaneamente atordoada. Sem perceber, engoliu em seco. 2 manchas vermelhas apareceram em seu rosto bonito. Seu coração batia acelerado. Esta é a primeira vez que um homem faz esse tipo de gesto íntimo comigo. Ele não se importa com isso. Não se importa? Em um momento de distração, um floco de neve branco e puro, trazendo um frio cortante, caiu suavemente do céu cinzento, espalhando-se sobre os ombros dos dois. Os dois trocaram um olhar e perceberam a surpresa um do outro. Eu pensei comigo mesma. Esta intenção de espada é de Yu Yan? Só não sei porquê. A intenção da espada exalava fios de energia negra. Minquilu, por outro lado, tinha um leve sorriso nos lábios. Irmão Júnior. Você viu isso, não viu? Esta intenção de espada vem da irmã mais velha do mestre. Ou seja, nossa mestra. A cultivadora de espada no pico do pavilhão imortal, Yijian Yuyan. Não sei por que ela saiu desta vez. Você conseguiu romper o estágio de tribulação? Dentro do palácio Biou, Minquilu juntou as mãos em saudação, curvando-se em respeito à posição do mestre do grande salão. Mestre, o senhor me chamou? Há algo que deseja? Sukinda é digna e elegante, com uma postura cheia de graça. Seus olhos brilhavam com uma luz de sabedoria. Observando a discípula que estava em pé, respeitosa, abaixo, vestindo um vestido azul celeste. Seus cabelos negros e brilhantes caíam naturalmente como uma cachoeira. Já é hora de pensar em casamento. Quilu, hoje eu te chamei aqui. Queria te perguntar uma coisa. O que você acha de Xu Xiuan, do Pico do Coração Ardente? Xu Xiuan. Embora ele e eu tenhamos alcançado a compreensão do Dão, mas o discípulo já está no auge da compreensão. Há uma pequena diferença de nível. O discípulo tem total confiança em poder derrotá-lo. O mestre quer te ajudar a encontrar um bom casamento. Xu Xiuan é muito atraente. Características excelentes. Talento também é considerado excepcional. Homens tão excelentes não são comuns. Que tal se tornarmos companheiros no caminho? O mestre está disposto a fazer a mediação para você. Eu não quero. Minquilu de repente gritou. A voz irritada ecoou no grande salão. Em seguida, ela percebeu seu comportamento inadequado. Apressadamente, abaixou a cabeça, olhando para a discípula que tinha a cabeça profundamente baixa. Sukindan ficou surpresa por um momento. Embora Minquilu fosse um pouco travessa, ela raramente teria esse tipo de comportamento. Contar ao mestre o motivo. Ambas têm alguém especial. Não passou. Não. Eu só quero ficar ao lado do mestre. Me concentrar no cultivo. Não quero pensar em companheiros no caminho. O rosto radiante de Minquilu ficou todo vermelho. Olhar ardente. Focando intensamente no chão. Como se quisesse engolir algo. Sukinda entendeu em seu coração. Parece que essa garotinha realmente tem alguém em seu coração. Não sei de qual família é o homem que conquistou minha discípula. Ele é uma pessoa de sorte. Minquilu saiu do grande salão. O mestre quer que eu vá buscar Rie. O fruto vermelho ajuda o discípulo a melhorar suas habilidades? Diga diretamente. Eu, com certeza, estou disposto. Mas por que você quer me encontrar um companheiro no caminho? Você tem medo de que eu faça algo com o discípulo? Mestre, você não confia em mim assim? Se Yesheniwan é seu companheiro no caminho, então por que não o traz para casa? Você monopolizou o discípulo, mas me fez formar um pacto de almas com aquele Xu Xiuan. Isso não é justo. Por que eu não posso? Em um instante, um amargo subiu em seu coração. Seus olhos estavam vermelhos, como se a qualquer momento lágrimas pudessem brotar. Ela não ousava e nem queria chorar em voz alta. Ela só podia morder os lábios, esforçando-se para controlar a dor que revolvia seu coração. Ela se virou rapidamente e saiu. Sair do grande salão. Minquilu caminhava pela trilha silenciosa e deserta da montanha, com passos leves. Em um piscar de olhos, ela atravessou 100 metros. Discípulo mais novo. Ela murmurou baixinho.
Sem perceber, ela baixou a cabeça. Os olhos se fecharam. As longas pestanas tremiam. As lágrimas não puderam evitar de escorregar pelo canto dos olhos. Deslizavam pelo rosto pálido e bonito, brilhantes e transparentes como cristal. Mestre, eu realmente errei? Minha mente está cheia do meu sorriso sereno. A imagem suave desse último mês. A companhia dia e noite. Já havia conquistado o coração da jovem. Ela já estava acostumada a ver aquele rosto bonito ao acordar todos os dias. Mesmo que não pudesse poder vê-lo de longe, já era suficiente para ela. Qual é a verdadeira relação entre o mestre e o discípulo mais novo? Desde que o discípulo mais novo me conte sobre aquele dia. Realmente foi só uma lavagem de números. As duas pessoas não fizeram nada. Eu também quero acreditar. Min-Ki-Lu, com a voz embargada, não conseguiu continuar. Um sofrimento profundo no coração, como se tivesse engolido um remédio amargo. Um amargor que sufoca. Eu gosto dela. Um tipo de gostar muito, muito. Gosto dela a ponto de estar disposto a dar tudo. Mas e o mestre? O que o mestre realmente quer dizer? Será que eu realmente preciso cometer um erro? Mas nesse momento, de repente, ela se lembrou de uma passagem de um conto de mortais. Qual é a nossa relação? Você precisa ver com seus próprios olhos que estou deitado na cama. Só então ela desistiu de mim. Só assim ela percebeu, não é? É verdade. A areia se dispersou. O discípulo mais novo já foi. O vento frio uivava. As roupas esvoaçavam, fazendo barulho, como se agulhas de prata estivessem perfurando a carne, agitando incessantemente no coração. Dor. Uma dor que rasga o coração. Mas a cena daquela noite ainda está na minha mente, como um feitiço, pairando em seu coração. Não importa como tente, não consigo afastar. Eu te amo. Estou disposto a dar tudo por você. Por quê? Por que não somos companheiros no caminho? Seus dentes afiados morderam seus lábios vermelhos. No rosto encantador de Min-Ki-Lu, uma expressão feroz surgiu. É desejo. É insatisfação. É possessividade. Se eles já tivessem se unido fisicamente, eu não deveria chamá-lo de mestre? Então, eu aqui. Como posso ter esse tipo de pensamento? É simplesmente uma grande transgressão. Min-Ki-Lu balançou a cabeça desesperadamente, tentando se livrar desses pensamentos estranhos. Quanto mais evita, mais animada fica. Xiu Hui ofegava com a boca entreaberta. Talvez o mestre só queira brincar com os sentimentos do discípulo. Caso contrário, como poderia não dar um status ao discípulo? E mesmo que seja o mestre, por quê? Por que não posso ficar com o mestre? Eu não sou tão boa quanto o mestre? Isso não é chamado de dar algo ao mestre? Não é. Estou apenas sendo fria com o mestre. Coloque um chapéu nela. Irmã mais velha. O que aconteceu com você? Na sombra da floresta. Eu saí lentamente, olhando para Min-Ki-Lu, que estava agachada no chão, cobrindo o rosto. Perguntou, sem entender. Ao ouvir uma voz familiar, Min-Ki-Lu acordou de repente. Olhou para mim, que estava de pé à sua frente. De repente, uma ideia ousada surgiu. Não é nada. Apenas tive um pesadelo. Ela se levantou apressadamente. Tentou secar as lágrimas dos cantos dos olhos. Mas as lágrimas não paravam de jorrar. Você está preocupada com algo? Pode me contar? Com a mão direita, tirei um lenço do bolso. Com a mão esquerda, eu a limpei suavemente as lágrimas que escorriam dos olhos. O movimento era suave como se estivesse segurando um tesouro raro. Min-Ki-Lu pegou o lenço de seda. Hesitou por um momento. Em seguida, acenou com a cabeça. Os dois caminhavam lado a lado na floresta. Enquanto conversavam. Enquanto apreciavam a noite nas montanhas. Irmão Júnior, se fizer algo, você enfrentará muitas críticas, muitas obstruções, e até pode acabar se tornando inimigo de pessoas próximas. Mas no fundo, você está louco para fazer isso. Você ainda escolheria persistir? Uma voz trêmula ecoava em meus ouvidos. Meus olhos profundos brilhavam intensamente. Reflete por um momento. Sorri levemente e disse: Irmã Sênior, que tal eu te contar uma história? Quando eu era jovem e entrei no cultivo pela primeira vez, havia um amigo ao meu lado que também era um homem. Ele, irmão Júnior, você também não. Por que digo que quando era jovem? Min-Ki-Lu interrompeu minhas palavras. Seus lindos olhos piscaram algumas vezes. Haha. Então vamos falar sobre o passado. Antigamente, meu amigo, você sabe, seu talento é ainda maior que o meu. E ele é uma pessoa bondosa e calorosa. Mas à medida que seu cultivo avançava, ele se tornava cada vez mais desenfreado. Uma vez eu perguntei a ele: você não acha que está se permitindo demais? E adivinha o que ele respondeu? Eu me virei para olhar Min-Ki-Lu ao meu lado. Ele fez um suspense de propósito. Min-Ki-Lu perguntou curiosa. O que ele disse? Ele disse, antes de cultivar, eu só podia ser um cachorro para as mulheres.
Tudo o que eu fazia tinha que agradar a elas. Eu era manipulado por este mundo lixo. E depois de cultivar, ainda tenho que ser um cachorro para os outros. Então eu não estou cultivando à toa? Ha ha ha. Suas palavras fizeram a jovem rir alto. Ela ria tanto que seu corpo tremia. Engraçado, não? Dizem que os cultivadores devem seguir seu coração. Mas eu não sei se isso se aplica a ele. Mas depois, ele morreu. Foi cercado e morto por pessoas. Eu não consegui salvá-lo. Eu suspirei, com as mãos atrás das costas. Olhei para o céu, salpicado de estrelas. Por um bom tempo, eu me virei. Olhos profundos como águas cristalinas de um lago. Era uma suavidade profunda. Como se pudesse derreter toda a frieza do mundo. Qilu, se a pergunta não tiver resposta, então tente se encontrar. Por um momento, Min Qilu ficou atordoada. Ela inclinou a cabeça levemente. Os cantos dos olhos e das sobrancelhas estavam radiantes de alegria. Os lábios rubros se curvaram involuntariamente, acenando a cabeça desordenadamente. Seu talento é muito alto. Acredite em mim. Você vai longe, muito longe. Não pense demais por enquanto. Foque em cultivar. Eu estendi a mão e afaguei a cabeça de Min Qilu. E então, com um movimento da manga, parti de forma elegante. Eu pensei um pouco. Não sabia o que dizer à minha discípula. Quem nunca se sentiu perdido ao cultivar? Mas a razão não pode ser ensinada. Só posso contar comigo mesmo para aprender. Eu também não gostaria de protegê-las do vento e da chuva para sempre. Mas como um cultivador poderia não passar por dificuldades? Assim como você não pode pedir por um oceano sem tempestades. Eu só posso proteger cuidadosamente a mim mesmo. Fazer o possível para que Min Qilu siga o caminho certo. No entanto, eu temo que não pensei nisso. Depois que eu partir, Min Qilu instantaneamente mudou de aparência. A jovem, que havia reprimido seus sentimentos por tanto tempo, tremia as mãos, com um lenço cobrindo o rosto, cobrindo suas bochechas avermelhadas, com medo de não conseguir conter a emoção e perder a compostura. Ela apertou os punhos com força. As unhas perfuraram a pele da palma, mas ela não percebeu. Deixou o sangue escorrer lentamente, manchando seu lenço limpo. Esse cheiro deixou Min Qilu embriagada. A jovem cheirava incessantemente o aroma. O sangue vermelho como a papoula mortal, embora seja altamente tóxico. Mas há uma tentação que corrói os ossos. Tem um cheiro tão bom. Bom, gosto muito. Irmão mais velho, irmão mais novo. Você sabia? Eu estava aguentando com dificuldade agora há pouco. Quase. Estou prestes a te derrubar. Irmão mais velho, irmão mais novo. Você está certo. Eu não posso fugir do meu coração. Eu realmente gosto de você. Eu realmente quero você. Mistério da lua de outono. Até o céu está me ajudando. Mestre, desculpe. O discípulo não foi filial. Qualquer mulher normal não consegue resistir a um mestre assim. Eu apenas cometi o erro que toda mulher comete. Dentes prateados apertados. Então, como uma explosão após o silêncio, os lábios rosados ofegam pesadamente. Nos olhos frios de Min Qilu, parecia ver fogo queimando. Na manhã 3 dias depois, grande salão do Palácio Biou. Eu já vesti o traje de discípulo interno da seita Junho. Quando o mestre vestiu esta roupa, eu de repente senti que o imortal da espada de antigamente parecia ter voltado. Su Qingga me abraçou pela cintura por trás, colocando sua cabeça em seu pescoço, enquanto murmurava palavras sonhadoras. Fechou lentamente seus lindos olhos, aproveitando o abraço do amado. As memórias do passado se tornaram fumaça. Agora eu não sou mais Ye Tongsun. Sou seu companheiro no caminho, Yi Shenyuan. Eu inclinei levemente a cabeça para olhar a Bela ao meu lado, e sorri com um sorriso afetuoso. Mestre, nesta vez, na experiência fora da montanha, você deve cuidar mais da Qilu. Ela ainda é apenas uma criança ingênua e sem conhecimento. Mesmo que agora ela tenha, por acaso, alguém que gosta, provavelmente ainda não entende a diferença entre homens e mulheres. O discípulo se preocupa que ela encontre pessoas erradas e seja manipulada emocionalmente, a ponto de sua determinação se tornar turva. Su Qingga olhou para baixo com seus lindos olhos, com um olhar cheio de arrependimento para mim. Eu sorri e disse: não se preocupe. Eu estarei aqui. Eu voltarei o mais rápido possível. Que o mestre tenha uma boa viagem. Retorne em segurança. Su Qingga se pôs na ponta dos pés e me beijou na testa. Ela me observou partir. E então, as lágrimas escorrem involuntariamente do canto dos olhos dela. O coração parece estar apertado por uma grande mão, esforçando-se para respirar, mas sente que o ar se torna pesado e opressivo. O cultivo é quase de um ser celestial. Já pode perceber as mudanças do mundo e de todas as coisas. O que está acontecendo? Por quê? Meu coração dói muito. Será que o mestre e Qilu vão ter problemas? Min Qilu balança a manga direita.
Uma luz passa rapidamente, longa ao vento. Instantaneamente se transforma em um barco de madeira com mais de 2 metros de comprimento, pairando no ar. Ela toca o chão com a ponta dos pés. Seu corpo leve pousa com firmeza na prancha do barco. Eu dou um salto. Também pulo para o barco de madeira. Uma barreira de energia espiritual transparente envolve o barco, seguindo em direção ao horizonte, deixando apenas um longo arco-íris. Irmã mais velha de escola, levante a mão um pouco. Esta armadura do fogo fênix não é fácil de vestir. Dentro da cabine do barco, as duas pessoas estão de pé uma em frente à outra. Eu estou de pé de um lado, segurando firmemente o braço direito de Minky-Loo com a mão esquerda, ajudando-a cuidadosamente a colocar uma armadura vermelha como fogo nos ombros. Embora já tenhamos nos conhecido por meses, hoje percebo que minha discípula, com seu corpo pequeno, é tão encantadora e imponente. Embora eu tenha visto muitas belezas, não posso deixar de exclamá-lo. É realmente linda. Dizendo isso com a boca, mas em meus olhos não há um pingo de desejo, ajudando-a cuidadosamente a vestir a última peça da armadura. Isso é apenas um elogio sincero. Afinal, Minky-Loo é minha irmã mais velha de escola. Mas na verdade, ela é minha discípula. E além disso, eu já tenho um caminho. Como poderia eu agir de forma desonrosa para com Sukinda? Obrigado pelo elogio, irmão mais novo. Ao ouvir isso, Minky-Loo sentiu um doce tremor em seu coração, batendo descontroladamente, com a cabeça baixa e envergonhada. As bochechas dela lentamente ganharam um tom de vermelho tímido. Esta armadura do fogo fênix foi entregue a ela um dia antes da partida. Sukinda a entregou em suas mãos. Minky-Loo realmente estava adiando até agora. Queria que o irmão mais novo a ajudasse a se vestir corretamente. Assim eles poderiam ter um contato mais íntimo. As mãos do irmão mais novo são tão quentes. É tão confortável. Eu gosto muito. O rosto de Minky-Loo estava bem vermelho. Sua pele delicada estava tingida com um toque de cor vibrante. Isso é realmente bonito. Eu franzi a testa levemente. Não pude deixar de perguntar. Por que seu rosto está tão vermelho? O que aconteceu? Você não está se sentindo bem? Minky-Loo mordeu levemente o lábio inferior. Seus olhos estavam cobertos por uma camada de umidade. Eu só sinto que está muito quente. Continue. Continue. Ela desejava que o tempo parasse para sempre naquele momento, aproveitando sozinha, aproveitando essa felicidade tranquila. No entanto, no instante seguinte, tudo isso se despedaçou completamente. A imagem de Sukinda se envolvendo com o irmão mais novo surgiu novamente diante dos olhos. Mas desde que aceitou completamente a realidade naquele dia, Minky-Loo parecia ter despertado algo estranho. Ao pensar que o irmão mais novo poderia ser seu mestre, como se estivesse servindo ao mestre, servindo a si mesmo ao vestir as roupas. Seu coração estava inexplicavelmente agitado e animado. Seus olhos brilhavam com uma luz peculiar. Ela exalava uma felicidade doce e indescritível. Havia até uma espécie de orgulho indescritível. Mestre, desculpe. O mestre é meu agora. Seu amor, por favor, me dê. Eu certamente o amarei bem em seu lugar. Cuidarei dele. Nunca desapontarei o mestre. Momentos depois, eu amarrei a última tira da armadura dela. Cobriu todo o seu corpo de forma bem apertada. Irmão mais novo, você não vai vestir a armadura? Tenho a irmã mais velha de escola me protegendo. Naturalmente, não preciso. Um sorriso suave estava nos meus lábios. Balancei a cabeça calmamente. Mas, por dentro, estava pensando. Menina, não se preocupe mais comigo. Não é por você que estou fazendo isso? Desde que você não cometa erros, tudo ficará bem. Mas o que eu não sabia era que Minky-Loo também estava pensando. Irmão mais novo, fique tranquilo. Eu vou trazer o fruto vermelho de 9 folhas para você. Assim, os dois compartilhavam o mesmo pensamento. Em um piscar de olhos, o barco veloz levou os dois ao destino. Estando em um céu inacessível, olhando de cima para baixo, as montanhas se estendiam como um dragão deitado, se estendendo por milhas. No centro das montanhas, 72 enormes estelas de 100 pés de altura, suspensas no ar, distribuídas em lugares de maneira misteriosa, presas firmemente em uma névoa densa. Este é o reino secreto da lua de outono. Entre essas pessoas, alguns estão agrupados em pequenos grupos, conversando e bebendo. Outros estão sentados em posição de lótus nos degraus de pedra, com os olhos fechados, meditando e aguardando a abertura do reino secreto. Além disso, muitos estão de pé sozinhos ao lado, vigilantes, observando a situação ao redor. No momento em que eu e Minky-Loo aparecemos, todos os olhares se voltaram para nós, com curiosidade, com dúvida, mas ao ver-me como uma deusa flutuante, incontáveis olhos se tornaram ardentes. Xiemengli, todos estão aqui. Ainda não saíram para abrir a porta. No entanto,
A seita da espada realmente está à beira da extinção? 20 anos. Buscando o auge do caminho. Pessoas assim também são aceitas na seita. Acho que a seita da espada deveria ser expulsa das 6 seitas. Uma mulher vestindo um longo vestido de seda preta transparente. Está de pé diante dos discípulos do pavilhão e misterioso. Pergunta casualmente. Ela parece um pouco entediada. Com a cabeça inclinada. Olhando para mim com aqueles olhos longos e sedutores. Você disse. Sua mestre Sukinda não está obcecada por aquele homem? Chamou esse garoto para se confortar à noite. Enquanto ela falava, o rosto deslumbrante dela tinha um toque de sarcasmo. Poucos homens cultivadores sentiram que algo parecia surgir dentro deles, querendo se ajoelhar sob aquele vestido. Se você ousar difamar minha mestre novamente, eu vou te matar. Num instante, uma luz de espada desceu do céu, iluminando as montanhas verdes. Aquela luz de espada incrivelmente afiada parou a poucos centímetros da garganta da mulher de vestido preto. Todos os presentes ficaram surpresos. Até eu acenei com a cabeça em aprovação. É realmente raro ver discípulos assim na seita da espada. É realmente algo raro. Apenas a mulher de vestido preto não mudou sua expressão nem um pouco. O canto dos lábios se ergue levemente. O sorriso se torna ainda mais radiante. Não sei quando. Uma mulher vestida de forma simples com a espada nas costas está em pé diante da mulher de vestido preto. Ela tem uma expressão indiferente. Em seus olhos parece haver uma geada eterna. Ji-Xiu, se houver uma próxima vez, minha espada certamente cortará. Haha. A mulher de vestido preto chamada Ji-Xiu ri ainda mais alegremente. Até mesmo a plenitude à sua frente treme em resposta. Sei que você, o grande espadachim Xie, é incrível. Embora meu nível esteja longe do seu. Mas e daí? O que a adorável Su, a líder da seita, está fazendo? Você realmente acha que aquele homem pode voltar? Pare de sonhar. Depois de dizer isso, Ji-Xiu soltou um leve resmungo. A mão direita se moveu em direção ao peito e tirou de entre as montanhas ondulantes um talismã de jade negro esculpido com um crânio foi lançado ao ar. Vamos fazer algo sério. Abra o reino secreto. Xie Mengli ouviu isso. Sobrancelhas franzidas. Retirou do peito uma placa com 9 espadas voadoras esculpidas. Quando as duas placas se tocaram, instantaneamente, brilharam com um deslumbrante brilho prateado. Condensou-se em um símbolo estranho. Aproveitando que os dois estavam abrindo o reino secreto juntos, os discípulos do pavilhão e misterioso conversavam em sussurros uns com os outros. Que tipo de homem tão belo e perfeito existe no mundo? Não tentem me roubar. Deixem-me experimentar primeiro. Não se apresse. A irmã mais velha virá primeiro. Farei vocês formarem uma fila. Aquela grande irmã tem toque. Posso ficar na sua frente? Tenho toque. Hoje a grande irmã vai te tratar. Se você continuar falando, vou te amarrar também. Abrirei outra fila. Dezenas de mulheres vestindo saias de tule preto transparente brincavam com suas companheiras ao lado. Seus olhos estavam cheios de intenso desejo, como lobos famintos caçando na noite, olhando avidamente para mim à distância. Aquela voz suave e delicada não era nem alta nem baixa, mas, de alguma forma, conseguia ser ouvida por todos. Min Qilu imediatamente deu um passo à frente. Com a mão direita, me protegeu atrás de si. Com um olhar alerta, encarou aquele grupo do pavilhão e misterioso. Roçou os dentes e disse em um sussurro raivoso: O que vocês, esse bando de pervertidos, querem? O que queremos? Queremos. Os discípulos do pavilhão e misterioso riram em uníssono, zombando de Min Qilu sem se importar. Uma das mulheres, de estatura baixa, passou a língua vermelha pelos lábios. Sua aparência era como a de um cachorro selvagem extremamente faminto. Você é a companheira deste jovem, não é? Ha ha ha. Deixe-me te dizer. Eu, Cão Xie, serei o bom marido desta vez. Não sou o marido de outra pessoa. Eu não quero isso. Enquanto falava, essa mulher apontou para Yesheniuan, uma expressão de quem já se sente vitorioso. Até lançou um olhar sedutor para mim. Jovem senhor, não se preocupe. Não vou deixar você e sua esposa separados. Na hora, vou amarrá-la ao seu lado também, para que sua esposa veja bem como você está feliz. Haha. Cão Xie ficava cada vez mais animada ao falar, como se já pudesse ver Min Qilu e eu amarrados de pés e mãos. A cena de estarmos amarrados na cama. Haha. Irmã mais velha, você realmente sabe como se divertir. Então, vocês todas compartilham desse homem. Irmã mais velha, posso experimentar aquela mulher? Na verdade, eu gosto. A discípula do pavilhão e misterioso, que antes estava radiante, ao ouvir isso, inconscientemente deu 2 passos para trás. Todos com expressões estranhas se viraram para olhar. Uma companheira ao lado. A alta mulher sendo observada por todos, acariciando o nariz de forma constrangida. O que vocês estão me olhando?
Eu não vou fazer nada com vocês. O que você ainda quer fazer? Não é de se admirar que você não volte para o seu quarto todos os dias. À noite, você insiste em se juntar a outras pessoas. Os discípulos do pavilhão em misterioso começaram a tagarelar. Min-Qilu olhou rapidamente para mim atrás dela. Estendendo a mão direita, os dois entrelaçaram os dedos. Irmão mais novo, irmã mais nova. Não se preocupe, eu vou te proteger. Nunca deixarei que ninguém te machuque. Eu acredito que a irmã mais velha de escola certamente pode garantir a minha segurança. Eu acenei com a cabeça seriamente, segurando a mão esquerda de Min-Qilu. Apertei com força. Ai! Você me apertou com força! Min-Qilu gritou fingindo dor. Ela me lançou um olhar travesso, mas eu olhei ao redor, observando os discípulos do pavilhão em misterioso. Na minha mente, surgiu involuntariamente a imagem daquela mulher de milhares de anos atrás. A líder do pavilhão em misterioso, Ji Qinglian. O primeiro encontro no mundo das artes marciais. Naquele ano, Ji Qinglian tinha 18 anos. Ela ainda não era a cruel líder do pavilhão e misterioso que matava por prazer no futuro. Apenas uma jovem pura e adorável. O dia todo gritando que quer se tornar o melhor espadachim do mundo. No final, o dinheiro no bolso é mais escasso que seu corpo. Não fale de armas divinas forjadas por mestres. Não consegue nem comprar uma espada de ferro. Só pode carregar uma espada de madeira. Jovens em dificuldade sempre acham que um coração cheio de sangue quente pode fazer tudo, mas não sabe que para fazer algo não precisa de conexões. A pior vez, não sobrou nem sapatos ou meias. Comer se tornou um problema. E ainda assim, Ji Qinglian consegue encontrar alegria na tristeza, levantando seus pezinhos brancos em direção a... Eu digo que isso se chama andar descalço pelo mundo. Tem um certo charme de imortal. Mas depois de dar 2 passos, ficou pulando por causa das pedras, gritando e mostrando os dentes. Ainda bem que sei fazer cordas de palha. Teço sandálias e chapéus de palha para vender. Assim consigo trocar por algumas moedas de cobre para mal sobreviver. Caso contrário, o futuro líder do pavilhão misterioso e o imortal da seita da espada já teria morrido de fome. Depois, ao longo do caminho de cultivo, os dois foram se distanciando cada vez mais. A única interseção foi no início da fundação da seita da espada. Fui enganado por Ji Qinglian e perdi 3 gotas da essência de sangue do coração. Ao olhar para trás novamente, talvez a vida seja assim, não é? As tempestades e as dificuldades daqueles anos agora se transformaram apenas em um sorriso suave. Mas despedidas são despedidas. Perdas são perdas. O reino secreto foi aberto. Não sei quem gritou, que instantaneamente quebrou a tranquilidade original. Eu de repente voltei à realidade. Apertei a pequena mão de Min-Qilu ao meu lado. E o Yan, Qingan, e os 5 discípulos que eu ainda não conhecia completamente. E a decadente seita da espada. Tudo isso eu irei suportar. Desta vez, a história será escrita por mim. Todas as tragédias não existirão mais. No entanto, eu não esperava que eu tivesse que proteger a pessoa que decidi. Afinal, é a espada mais afiada que se volta contra si mesma. No momento em que consegui o fruto vermelho de 9 folhas, foi o começo da minha queda total ao inferno. Irmão mais novo, você também não quer que o mestre saiba, certo? Jovem senhor, não faça a irmã mais velha esperar ansiosamente, ok? Cão Chiu sorriu timidamente. Em seguida, ela rebolou e correu para dentro do vórtice. Os discípulos do pavilhão misterioso, cada um com suas próprias intenções ocultas, todos se apressaram em direção ao vórtice. Irmão mais novo, vamos esperar um pouco. Qilu cumprimenta a irmã mais velha. Min-Qilu soltou minha mão. Ela fez uma leve reverência para Xie Mengli, que estava no ar. Xie Mengli acenou levemente com a cabeça. Um olhar indiferente passou por mim. Ele é irmã mais velha. Ele se chama Exiniuan. É um novo discípulo do mestre. Desta vez, o mestre me pediu para levar o irmão mais novo para treinar fora da montanha. Min-Qilu terminou a apresentação, puxando-me para a frente. Explicou. Irmão mais novo. Rápido, cumprimente a irmã mais velha. Eu me inclinei respeitosamente. Tenha muito cuidado. Xie Mengli deu algumas instruções frias, mas seu olhar se suavizou bastante. Embora esse homem pareça comum e tenha um nível de cultivo baixo, no entanto, ela acredita que o mestre definitivamente não aceitaria qualquer um como discípulo, já que é a escolha do mestre. Não pode estar errada. Irmão mais novo, vamos embora. Min-Qilu me puxou em direção ao redemoinho escuro. Um par de braços de Jade envolveu meu ombro, mostrando a intimidade entre os dois. Irmão mais novo, você não precisa ficar nervoso. Quando chegarmos ao reino secreto, a irmã mais velha vai te proteger bem. Enquanto falava, aqueles delicados dedos de Jade deslizaram pela minha bochecha em direção ao peito. Parecia que queria desabotoar minha roupa. Não, eu me afastei apavorado.
segurando o pulso de Min-Ki-Lu. Disse seriamente. Irmã mais velha de escola. O que você está fazendo? Isso não é bom. Irmão mais novo. Você está enganado. Eu estava pensando que você não estava usando armadura. Preocupado que você poderia encontrar perigo no reino secreto. Então eu queria verificar. Só por um momento. Min-Ki-Lu estava explicando. Mas ela falava cada vez mais baixo. Finalmente, até que não pôde mais continuar. Com a cabeça baixa, parecendo que havia feito algo errado. Irmão mais novo. Sim. Desculpe. Não fique bravo. Tudo bem? Ela olhou para baixo, submissa. Seu rostinho estava cheio de culpa enquanto ela falava sem parar. Eu não deveria. Não deveria ter feito isso. Eu só. Mas pensei em meu coração. Maldito. Min-Ki-Lu. O que você está apressando? Podemos esperar mais um pouco. Ai. Ao ver Min-Ki-Lu tão triste e adorável, como eu poderia me permitir repreendê-la? Ela chegou a este mundo há apenas alguns dias. Afinal, ela é apenas uma criança. Juventude ingênua. Fácil de ser influenciada pelo mundo exterior. É difícil não perder o controle. Eu já vivi por não sei quantos anos. Por que ainda estou discutindo com uma garotinha? Balancei a cabeça e suspirei. Eu sorri amargamente e disse. Deixa pra lá. Não te culpo. Sou eu que sou muito sensível. Ao ouvir isso, Min-Ki-Lu secretamente ficou feliz. Ela ainda fazia uma expressão de inocente. Perguntou timidamente. É verdade? Claro que é verdade. Eu assenti seriamente. Irmão mais novo. É o melhor de todos. Eu segurei a mão macia e branca de Min-Ki-Lu. Entramos no redemoinho negro. Irmã mais velha, segura e firme. Estamos indo. Uma sensação de vertigem me atingiu. Meus olhos foram cobertos por uma névoa negra. De repente, meu corpo caiu pesadamente no chão. Eu caí no chão. Fiz um movimento rápido e me levantei para observar ao redor. O redemoinho negro foi gradualmente desaparecendo. Abaixo dos meus pés havia uma vasta área de areia desolada. Não havia nem mesmo um grama de grama. O ar estava cheio de um cheiro de podridão. Olhei para cima. No topo do céu, uma lua cheia e vermelha estava pendurada. A luz da lua iluminava, fazendo com que a floresta adquirisse um tom de vermelho sanguinolento. Que lugar estranho! Os belos olhos de Min-Ki-Lu mostraram confusão. Eu franzi a testa. Levantei a mão direita à minha frente, com os 5 dedos cerrados em um punho. Depois, lentamente, relaxei. É realmente estranho. Min-Ki-Lu já estava no auge da compreensão. Depois de entrar no reino secreto, não senti nenhuma pressão ou aumento de cultivo. O que se diz ser estranho? Deve ser estranha a paisagem à minha frente. Mas eu sou diferente. Eu já vi muitos e muitos lugares abençoados. Ruínas do reino secreto. Montanhas de cadáveres e mares de sangue. Sol e lua no mesmo céu. Não são nada demais. Mas apenas neste momento, o mundo é tão estranho. Para aqueles com alto cultivo, a pressão os mantém no auge da compreensão. Para aqueles com cultivo fraco, eles também podem ser elevados ao auge da compreensão. E eu claramente consigo perceber que este é o poder que este mundo empresta aos provadores. Não é uma forma de forçar o crescimento. Não danificará a base de forma alguma. Na minha compreensão, apenas a extração da alma, uma das 3 grandes habilidades de atravessar tribulações, pode fazer isso. Pode realizar isso. Os dois caminham cada vez mais fundo. As flores e ervas vão se tornando escassas. Mas as árvores estão cada vez mais densas. Uma árvore após a outra se encostando umas às outras, formando uma barreira contínua. Ah! Não! De repente, um gemido sedutor veio de frente, acompanhado por sons que fazem as orelhas arderem, fazendo com que não se possa evitar devaneios. Mas ao ouvir com atenção, a voz é fraca. Parece que está gravemente ferido. As bochechas de Min-Ki-Lu ficaram levemente ruborizadas. Ela não se atreve a continuar avançando, mordendo levemente os lábios. Após hesitar por um tempo, perguntou. Irmã mais velha de escola. Que tal voltarmos primeiro? Vamos observar a situação primeiro. E essa voz me parece um pouco familiar. Eu me agachei lentamente, ocultando-me entre a grama rala e desordenada. Com a ajuda da fraca luz, eu olhei com atenção. Não pude deixar de ficar surpreso. À minha frente, estava deitada uma jovem mulher vestindo roupas roxas. Sua pele era branca como jade. Em sua cintura, havia uma faixa branca. A faixa branca estava manchada com algumas gotas de sangue. Ela claramente havia sofrido ferimentos graves. E não muito à frente, Cão Xiui se aproximou com 2 discípulos do pavilhão e misterioso. Eles observavam friamente a mulher deitada no chão. Seus olhos estavam cheios de uma luz cruel e sedenta de sangue. TSK. Ela é realmente bonita. Irmã mais velha. Você pode me dar ela? A discípula alta à minha esquerda lambeu os lábios. Uma expressão de cobiça. PFF. A mulher demoníaca do pavilhão e misterioso. Saia daqui.
Eu, Shu Qingning, não preciso da sua caridade. E muito menos da sua compaixão. Quer brincar comigo? Na próxima vida, talvez. Shu Qingning se apoiou na mão e se esforçou para se sentar. Seu rosto bonito e pálido ficou vermelho de raiva. Ela encarou os três à sua frente sem medo. Tem um temperamento bem forte, hein? Mas, assim é muito mais interessante. Eu gosto. Irmã mais velha de escola. Vocês não se mexam. Deixem-me educar bem esses malcriados desobedientes. Lambendo os lábios vermelhos. Aili sorriu de forma maliciosa, arregaçando a manga esquerda. O cabo da espada negro apareceu em sua palma. E então, ela girou a mão direita. Sacou uma espada. Em breve, você vai implorar por misericórdia. Depois desta noite, eu garanto que você nunca vai esquecer. Nunca mais vai querer sair do meu abraço. Ha 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 ha. Ela ri loucamente para o céu, brandindo a espada como se dançasse com roupas de arco-íris. Shu Qingning tinha suor frio escorrendo pela testa, mas não sabia por quê. Ela começou a sentir tudo à sua frente ficando embaçado. A ferida emitia uma sensação de calor intenso. A coceira despertava um desejo inexplicável. Ela balançou a cabeça, tentando se manter acordada. O suor caía como gotas de chuva. Mas, no final, não conseguiu mais aguentar. De repente, desabou no chão. O que você fez comigo? Esta espada de flores do amor é um artefato secreto do pavilhão e misterioso, feito especialmente para lidar com aqueles cultivadores de coração duplo. Daqui a pouco, você não sentirá mais dor, apenas prazer. Naquele momento, você vai chorar e gritar, de joelhos no chão, me implorando, querendo ficar ao meu lado. Aili acariciava o punho da espada com uma expressão de prazer. Com a mão direita, ela brandia a espada repetidamente. A espada era mais rápida que um golpe. Nos olhos sedutores dela brilhava uma luz prateada de ganância. Eu, escondido atrás da árvore, assisti ao espetáculo por um bom tempo, mas ainda não tinha intenção de agir, porque fiz uma descoberta surpreendente. Aquele lago parecia esconder algo. Estava absorvendo continuamente a energia espiritual do céu e da terra ao redor. O centro do lago é o fruto vermelho de 9 folhas? Mas quem teria armado essa ilusão? Enquanto ainda estava pensando, um som claro e melodioso, semelhante ao canto de um tico-tico, chegou até mim. Irmã mais velha de escola. Por que demorou tanto? O que realmente aconteceu? Eu estou aqui. Minqilu se virou e se apertou com dificuldade. SHHH. A conversa ainda não tinha terminado. Eu coloquei a mão esquerda sobre a boca dela, e com o dedo indicador da mão direita, fiz sinal para que ela ficasse em silêncio. Minqilu piscou, confusa. Primeiro, saia. Eu me inclinei e sussurrei no ouvido de Minqilu. Uma respiração ardente gerou uma estranha sensação de desconforto. E justo quando eu estava prestes a sair, percebi que o espaço estreito já não tinha mais espaço para 2 pessoas. Não havia mais 1 centímetro livre. Eu não conseguia me mover nem um pouco. Se eu quebrasse a árvore agora, provavelmente faria um barulho enorme. Com certeza chamaria a atenção de quem estivesse por perto. E assim, eu me exporia. Irmão mais novo, o que aconteceu com você? Por que seu rosto está tão vermelho? Minqilu inclinou a cabeça e estendeu uma pequena mão, para tocar minha testa e verificar a temperatura. Meu rosto estava ardendo como carvão em brasa. E seus dedos também ficaram quentes. Meu coração batia forte. A chama em minha mente queimava ainda mais intensamente. Eu estou bem. Eu respirei fundo. E tentei me acalmar. Minqilu, ao ver minha aparência, mostrou uma expressão de preocupação. Ela rapidamente perguntou. Irmão mais novo, você não pode assustar a irmã mais velha. Você não está se sentindo bem em algum lugar? Quer que a irmã mais velha dê uma olhada em você? Eu disse com a garganta seca. Não, não precisa. Estou bem, mestre. Não. Qilu, você ainda é jovem. Não entende a diferença entre homens e mulheres. As mulheres não devem ser tão levianas. Não deve se aproximar de homens à toa. Caso contrário, você será vista como uma vagabunda que provoca homens. E isso será irritante. Os belos olhos de Minqilu brilhavam como ondas de primavera. Uma voz suave e macia soou. Provocar um bom homem? Um homem? Eu respirei fundo o ar fresco. Eu acho que eu estava muito feio antes. Muito desajeitado. Não pude evitar me desprezar. Eu não entendo muito bem. Irmão mais novo, é por minha causa que você está assim? O que eu fiz de errado? Então, vou tentar me afastar um pouco de você. Minqilu mordeu o lábio vermelho. Começou a mover lentamente o corpo. Quero tentar ver se consigo me espremer para fora deste lugar apertado. Digo isso com a boca. Mas, na verdade, ela já está radiante por dentro. Com essa minha aparência. É realmente muito divertido. Isso mesmo. Ela, com certeza, fez isso de propósito. Não esperava que realmente funcionasse. Ela só quer me envergonhar. Quer me deixar irritado.
Quer ver eu me dar mal? Neste momento, o veneno entrou em meu corpo. Meus olhos estão tingidos com um brilho estranho. Eu sou claramente um jovem cheio de vigor. Mas, de repente, uma aura de homem maduro se espalha. Isso torna meu charme ainda mais irresistível. Minky-Lu, quanto mais olha, mais fica encantada. O irmão mais novo, que está sempre calmo, não importa a situação, também pode ter uma aparência tão constrangedora e embaraçosa. Irmão mais novo. Meu bom irmão mais novo. Não importa quão alto seja seu cultivo. Não importa quão talentoso você seja. Chegando aqui, você ainda está à mercê de minhas ordens. Como eu suspeitava. A quarta irmã mais velha está certa. O homem diz que não, mas quer. Os homens que falam uma coisa e sentem outra são os mais odiosos. Não digo nada. Viva! Sempre gosto de parecer despreocupado. Com uma aparência calma e serena. Na verdade, por dentro já estava. He. Em breve, você vai pedir ajuda à irmã mais velha de escola. Minky-Lu ri por dentro, se divertindo muito. Aquela chama interior se intensifica. Fica cada vez mais intensa. Quase não consigo controlar. Mas na aparência, ainda estou com uma expressão de culpa. Desculpe. Irmão mais novo de escola. Não foi intencional. Eu vou embora agora. Ela se esforça para se mover para fora. Mas o espaço é estreito. Quanto mais tento me afastar, mais perto fico. Não se mova. Não se mova mais. Eu balanço a cabeça com força e mordo os lábios. Suporto aquela dor lancinante. Reprimo o sangue fervilhante dentro de mim de volta ao Dantian. E então, com todas as minhas forças, impulso para fora. A dor intensa me faz gritar para o céu. Imediatamente, coloquei a mão sobre a boca. Esforcei-me para reprimir o som. Quase desmaiei. O mundo à minha frente começou a ficar embaçado. Só conseguia ver os olhos cheios de vida de Minky-Lu. E também aqueles lábios pequenos, que continuavam a aumentar e diminuir diante de mim. Minky-Lu também ficou muito assustada. O que está acontecendo? Há tanta dor assim? Ela apenas puxou suavemente o ombro do discípulo. Discípulo. Minky-Lu chamou suavemente. Eu parecia não ter ouvido. Virei a cabeça. Afastei suavemente a grama e vi Ai. Li e Shu Qingning ainda estavam em confronto. Não perceberam a anomalia aqui. Só então respirei aliviado. Virei a cabeça para olhar Minky-Lu. A névoa nos meus olhos se dissipou, com um olhar de investigação, substituída por uma sensação indescritível. Você. Eu não sabia o que dizer. A maçã de Adão se moveu 2 vezes. Por um momento, não sabia o que fazer. Minky-Lu baixou a cabeça. Não sabia o que estava pensando. Suas mãos estavam inquietas, entrelaçadas, tremendo levemente. As pálpebras estavam levemente baixas. Irmão mais novo. Irmã mais velha, você não está chateada comigo, está? Minky-Lu levantou a cabeça. Seus olhos eram claros e brilhantes, como uma fonte serena sob a lua. Desculpe. Irmão mais novo. Irmã mais velha realmente não entende essas coisas. Nunca vi meus pais desde que nasci. Vivi entre as montanhas e com um grupo de animais até os 8 anos. Fui trazido de volta à seita da espada após encontrar acidentalmente a grande irmã. Nesses anos, nem homens, nem mesmo vi muitas irmãs. Eu realmente não entendo. Irmão mais novo. Desculpe, você me perdoa? Está bem? Enquanto falava, ela tentava com mais força se libertar das amarras. Feridas ensanguentadas em seus braços continuavam a sangrar. Tingiu o vestido limpo de vermelho. A jovem ficou com os olhos vermelhos. Pequenas gotas brilhantes estavam prestes a cair de seus cílios. Mas ela forçou-se a segurar as lágrimas, como se nem ao menos ousasse chorar. Ai! Ao ver essa aparência dela, eu não tinha coragem de culpá-la nem um pouco. Aos 18 ou 19 anos, ainda é uma criança. Apenas suspirei resignado. A frustração em meu coração também diminuiu bastante. Estendi minha mão longa e pálida. Minha mão acariciou o topo da cabeça da jovem. Uma voz suave começou a soar lentamente. Não chore mais. Eu não estou bravo. Apenas não se mova mais. Eu não me movo. Irmão mais novo. Desde que você não esteja bravo. A jovem acenou com a cabeça vigorosamente. Mas as lágrimas caíam teimosamente. Uma a uma, caíam em minha palma. Quentes, muito quentes. Que pena. Não muito longe, a atmosfera entre algumas pessoas não era tão harmoniosa assim. Venha, querido. Você vai se render a mim, certo? O canto dos lábios de Aili desenhou um arco sedutor. Seu rosto, tão belo quanto uma flor, exibia um brilho sedutor. Este golpe atingiu o peito de Shu Qingning. Imediatamente, a pele se contorceu. Sangue escarlate escorria do canto de sua boca. Seus pequenos lábios de cereja também foram tingidos de vermelho. Ela soltou um gemido abafado. Seu corpo foi arremessado para trás. Colidiu com o tronco da árvore. Caiu pesadamente no chão. Quem está onde? Cão Shui,
que estava assistindo ao espetáculo ao lado, de repente ficou pálida. Seus olhos brilhantes reluziam com uma perigosa intenção de matar. A poeira se dissipou. O jovem avançou. Seu rosto bonito parecia um imortal caído neste mundo, sem uma única mancha de poeira. Mas, não se sabe por que, grandes manchas de água estavam espalhadas em suas roupas. Ele parecia um pouco desajeitado. É você. Quando vi que a pessoa que chegou era eu. A expressão no rosto de Kang Xiu ficou surpresa. Em seguida, ela sorriu como uma flor. Não é de se admirar que eu achei estranho antes. Então era você. Jovem senhor. Mulher demoníaca. Min Qilu deu um grito frio. Levantou Shu Qingning que estava caída no chão e veio até mim. Cuidado, amigo. Essas pessoas não são simples. Shu Qingning se inclinou para o ouvido de Min Qilu e disse com os dentes cerrados. As feridas no corpo dela estão ainda mais graves do que antes. Todos os ossos do corpo dela já estão quebrados. Os órgãos internos estão ainda mais deslocados. O corpo todo está dolorido e fraco. Até ficar em pé é um luxo. Ao ouvir a reprimenda, Kang Xiu não ficou brava, mas sorriu ainda mais sedutoramente. Ela brincava suavemente com os cabelos. Olhou de lado para a esquerda, onde estava Eli. Eli, você não gosta de mulheres? Esses dois ficam com você. Agradeci à irmã mais velha. Os olhos de Eli brilhavam intensamente em verde. Ela se aproximou lentamente, com um olhar ganancioso fixo em Min Qilu e Shu Qingning. Irmão mais novo, cuidado. Eu a resolvi. Vou te ajudar. Min Qilu desembainhou a espada. Com um movimento do pulso, uma flor de espada irrompeu da lâmina, direto para o pescoço de Aili. Aili hesitou, e pulou rapidamente para trás, para evitar a lâmina de Min Qilu. Serva imunda. Ainda se atreve a lutar contra mim. Está pedindo para morrer. Em um instante, duas batalhas foram abertas. Jovem senhor, seja meu amante obediente. Assim, você ainda pode sentir menos dor. Kang Xiu soltou uma risadinha, com a mão esquerda segurando o punho da adaga, e a mão direita levantou suavemente. Um brilho azul claro surgiu em sua palma, como se uma camada de gelo cobrisse a lâmina. Eu permaneci em silêncio. Apenas sentia que aquela chama em meu coração ainda queimava. Faz muito tempo que não me movimento. Vamos nos familiarizar com o corpo atual. Uma poderosa energia espiritual irrompeu do corpo de Kang Xiu. Seu pulso tremeu enquanto desferia vários golpes. Incontáveis lâminas azuis brilhantes voaram em minha direção, bloqueando completamente minha rota de fuga. Eu permaneci ali parado, como um mortal enlouquecido de medo ao ver fantasmas, como um fantoche que parou quando o mestre cessou as ordens. Meu rosto não tinha nenhuma expressão, sem pânico, sem medo, e ainda menos intenção de matar. Assim, permaneci ali, paralisado. As pupilas de Kang Xiu se contraíram rapidamente. Algo chamado medo rapidamente tomou conta do meu corpo. Meu coração acelerou. Uma confusão inexplicável. Finalmente, uma expressão apareceu em meu rosto, com um leve sorriso. Assim, eu a observei em silêncio. O sorriso era como a primavera. Ria de forma alegre. No fundo de seus olhos, a escuridão era profunda, mas é especialmente limpo, como tinta recém-molhada. A neve cobre o caminho solitário, difícil de discernir. O vento uiva nas montanhas do oeste. A espada é como poesia. As estrelas frias e cortantes rompem as nuvens. A espada congela milhas de paixão. 9 espadas cortam o vento na noite de neve. As palavras caem. Uma luz fria brilha nas profundezas dos meus olhos, como se uma estrela fria e cortante rasgasse a escuridão da noite. A imensa energia da espada explode instantaneamente, como um furacão violento que se espalha. O ar ao redor é rasgado instantaneamente, emitindo um grito agudo e estridente. A espada corta e libera milhares de estrelas frias. Em um instante, uma súbita sensação de gravidade zero surge. Mãos e pés se debatem descontroladamente. Kang Xiu sente que está caindo em uma escuridão sem fim. Não se vê a mão estendida. O coração dá uma forte contração. Ela parece ouvir o som do coração se quebrando. Você, quem é? Kang Xiu ainda não terminou de falar. O mundo à minha frente começou a girar. Uma bola de futebol rolou pelo chão. Ai! O que aconteceu com Qilu? Minha boa irmã mais velha de escola não se machucou, certo? Eu balancei a cabeça. O canto dos meus lábios se curvou em um sorriso sereno. As palavras se dissiparam. Entre o céu e a terra, restou apenas uma figura alta e imponente, pisando em um chão de pedras preciosas quebradas. Partiu suavemente, como um imortal descendo dos céus. Shu Qingning se apoiou com dificuldade em uma pedra. Levantou os olhos para observar a cena à sua frente. Aili e Min Qilu lutavam de forma intensa. Os movimentos eram extremamente ferozes. Um pequeno descuido poderia resultar em morte imediata. Cough, cough. Shu Qingning respirava com dificuldade. A garganta estava seca e áspera como se estivesse em chamas.
O canto dos lábios estava coberto de manchas de sangue escuro. Sede. Estou com muita sede, sede de enlouquecer. As feridas em meu corpo doíam intensamente. A visão começou a ficar embaçada. A consciência também começou a se dispersar. Ela sentiu que estava prestes a morrer e se esforçou para abrir os olhos. Em meio à confusão, viu não muito longe à sua direita. Um pedaço de casca de árvore estava quietamente deitado, como se fosse uma pequena tigela cheia de água cristalina e transparente. O que é isso? É uma gota de lágrima. É a água da chuva. Ou é a seiva espiritual da árvore? Shu Qingning não sabia. Ela só sabia que estava prestes a morrer de sede. Ela estendeu a mão, tremendo, pegou a casca da árvore, levou aos lábios e sugou com força. Um fluxo de suco doce invadiu sua boca. Que doce! Que confortável! Que gostoso! Shu Qingning não conseguiu mais conter seu desejo. Abriu a boca. Começou a sugar freneticamente. Havia muito suco na casca da árvore. Gotas caíam em sua boca, hidratando sua garganta seca e rachada. Ela parecia uma besta faminta. Em pouco tempo, o líquido na casca da árvore acabou. O que é isso? Melhor do que qualquer chá que ela já bebeu. 100 vezes mais saboroso do que um bom vinho. Ela fechou os olhos, aproveitando de forma gananciosa. Finalmente, ela perdeu completamente o controle. Um par de mãos de Jade segurava a casca da árvore. Seu corpo todo estava deitado no chão, rasgando a casca da árvore de forma frenética, como se estivesse saboreando o tesouro mais precioso do mundo, sem se importar nem um pouco com os cortes em seus dedos.